nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre o livro de Atos, e eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós vamos relembrar, e nós estamos seguindo aí um material do reverendo Arival, né, que é esse livro Plante Igrejas, material que eu tive oportunidade, ainda no nascedouro dele, de acompanhar aí esse trabalho do reverendo Arival, e até dar uns pitacos, né? E aí então nós estamos aí usando esse material para relembrar alguns princípios sobre a questão da igreja, da missão da igreja e da postura correta da igreja, como que ela deve agir nesse mundo caído. Então, Atos, capítulo 1, vamos relembrar aí o verso de número 8. Todos juntos aí, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ótimo. Nós vimos então que dentro dessa visão, o primeiro princípio da igreja é que a obra missionária, o testemunhar, o conduzir o evangelho a todas as nações e a todos os lugares é a prioridade da igreja. A igreja existe para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, para testemunhar a respeito da obra de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo, isso corroborado com a postura lá que vemos nos evangelhos, em especial em Mateus, na grande comissão. Então a principal tarefa nossa é falar do amor de Deus para as pessoas, plantar igrejas, né? E preparar discípulos para que esses discípulos estejam prontos, obviamente, para fazer mais discípulos. Nós vemos que o principal alvo, né, da igreja, dentro dessa tarefa missionária, é fazer o que mesmo? Fazer discípulos. A igreja ela pode estar cheia de membros, mas se ela não tiver verdadeiros discípulos, ela não vai cumprir com a sua tarefa primordial, né? Desde o início que nós temos tratado disso, nós temos chamado a sua atenção que há uma diferença gritante em relação à postura, o modo de agir, o modo de viver. O discípulo, ele tem a consciência da sua postura de serviço a Deus. Ele está ciente da tarefa que lhe foi confiada. A sua vida e o seu coração estão nas coisas do Senhor e, portanto, ele está cada vez mais compromissado com a obra do Senhor. O membro não. O membro ele está preocupado com o próprio ventre. É aquilo que Paulo vai chamar em Filipenses de os inimigos da cruz de Cristo. Eles estão preocupados em receber bênçãos apenas. Eles vêm na igreja porque eles pensam no seu modo de enxergar a fé, de que se eles, entre aspas aqui, né, agradarem a Deus, Deus vai ser bonzinho para com eles. Então, eles são religiosos, eles até frequentam, até de modo mais assíduo, né, do que muitos outros. Eles têm uma postura, um jeitão, até, né, parecido com o verdadeiro discípulo, mas a motivação do coração não é servir ao Senhor. A motivação do coração é servir a si mesmo. Eles até trabalham na igreja, mas o objetivo de trabalhar na igreja não é a glória de Deus, mas sim a própria glória, é o receber o reconhecimento humano, né? É se encher da sua própria vaidade. E aí o nosso grande desafio é justamente clamar ao Senhor para que Ele encha a nossa igreja, não de membros, porque membro, né, isso é fácil, mas que Ele realmente traga discípulos para cumprir com essa tarefa prioritária da igreja, que é a obra missionária. Depois nós vimos também, como segundo princípio, que o Espírito Santo é quem executa a obra. Em vários momentos aqui do livro de Atos, nós vamos ver a ação do Espírito Santo dirigindo os discípulos do Senhor para o cumprimento da obra missionária. Aqui mesmo, no verso 8 que lemos, diz que essa autoridade que nós recebemos, esse poder que nós recebemos, é vindo através da ação de quem? Recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo.
Então Ele é o executivo da obra, é Ele que deve conduzir a igreja, é Ele quem aplica sobre nós os dons que o próprio Deus separou para nós, e Ele, quando aplica esse dom sobre nós, acaba nos direcionando para o ministério que Ele quer nos usar. Né? Falamos aqui que dentro da administração da igreja, quem determina os ministérios, o tipo de atuação que essa igreja vai ter, fora, obviamente, a pregação, que é a prioritária, é os dons que o próprio Espírito Santo deu. Né? Então, muito difícil, por exemplo, para a liderança da igreja querer determinar o tipo de ministério que a igreja vai fazer, porque se ela não sabe quais os dons que o Senhor concedeu ao seu povo, então fica complicado. Ah, pastor, mas nós temos todos os dons, e, né, como tem muita gente e tal, ótimo. Quanto mais gente, obviamente, mais dons nós teremos e mais condição de atuar em todos os ministérios. Mas o próprio Deus, na sua soberania e na sua grandeza, Ele direciona a igreja para alguns ministérios específicos. Se você abrir lá em Atos 13, por exemplo, nós temos aqui essa igreja que eu já disse para você que eu sou apaixonada por ela, né? A igreja em Antioquia, onde você vê um colegiado de pastores, onde você vê um grupo direcionado realmente pelo Espírito Santo para agir na plantação de igrejas. E os versos iniciais vai nos dizer assim, ó, havia na igreja de Antioquia, o que tinha lá na igreja de Antioquia? Profetas e mestres. A tradução mais próxima para a nossa realidade seria pregadores e professores. Né? Então nós temos gente preparada para pregar e para ensinar. Aí dá o nome deles, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que é Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, veja, mais uma vez o Espírito Santo como executor da obra, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É o Espírito Santo que chama. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4 ainda. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então veja, o Espírito Santo age na igreja, o Espírito Santo diz à igreja, chama, dota os seus filhos, né, para a obra que Ele mesmo tem chamado, e Ele encaminha, Ele envia. Então o Espírito Santo como esse grande agente aí, esse executor, ou esse executivo da obra missionária. Então nós como igreja precisamos, obviamente, nos encher cada vez mais do Espírito Santo, como Paulo nos ensina, através de uma vida de adoração, de gratidão, de sujeição a Deus, buscando a presença do Senhor. Vimos também que o terceiro princípio, e aí é uma mudança em relação ao livro, né, propriamente, não só a oração, mas também o jejum, é um princípio para o sucesso na obra missionária. Quanto mais dependência nós temos do Espírito Santo, mais nós seremos usados por Ele. Então a consagração é uma chave para a obra missionária. Nós vimos aqui no capítulo 13 mesmo, que eles jejuando, servindo ao Senhor e jejuando. Então uma ação de oração, de serviço, de dedicação, de empenho e de jejum, que aponta para essa consagração, para essa postura de aproximação de Deus como chave para a obra missionária, para sermos usados como uma igreja de verdadeiros discípulos. Vimos também que o quarto princípio, isso pegando vários textos, né, que o homem é um método de Deus para a obra missionária. Deus não escolheu os anjos para pregar o Evangelho. Deus não resolveu continuar com o sistema de teofania, Ele mesmo assumindo temporariamente algo conhecido, né, como Ele fazia lá com Abraão, como eles fizeram com Adão, com Noé, uma manifestação teofânica, aparecendo para as pessoas e se revelando para elas. Mas Deus escolheu usar você como discípulo para alcançar as pessoas. Por isso que o Espírito Santo veio sobre nós, nos dando autoridade, nos capacitando, nos dotando para alcançar as pessoas. O método, então, da obra missionária é através de homens. E mais uma vez aqui no texto de Atos 13, nós vemos o próprio Espírito Santo dizendo à igreja, ó, separe para mim
Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Então, separando homens para a atuação do plantio de igrejas e de evangelização. Vimos também que o quinto princípio, que a pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. Em vários lugares, depois quando começa de um modo mais específico o registro das viagens missionárias, você vai encontrar Paulo, Barnabé, depois Silas e tantos outros, aonde chegavam procurando ou a sinagoga ou o lugar que as pessoas estavam reunidas para pregar o evangelho. Então, a palavra de Deus, Romanos, vai dizer que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra, ou da palavra de Cristo, ou da palavra de Deus, dependendo da sua tradução, mas é do evangelho. E, portanto, isso é fundamental para a igreja, saber que a pregação é o meio escolhido, porque o ministério relacionado à palavra é essencial para o cumprimento da nossa missão. Infelizmente, as igrejas elas têm colocado como o meio para alcançar as pessoas outras atividades que não a pregação, né? Tem igrejas, por exemplo, que vivem de eventos. E elas procuram alcançar as pessoas por conta desses eventos. Cada domingo tem lá um testemunho diferente, né? O homem que foi para o inferno 13 vezes, né? Aquele, né? Os fortes entenderão. Aí você tem o cara que morreu, ficou não sei quantos dias no necrotério, aí quando abriram a gaveta o cara levantou. Aí tá aqueles testemunhos mais espetaculares, pensando que esses testemunhos têm mais valor do que o fato de que Cristo morreu na cruz por nós. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Gente, eu não vim aqui trazer uma pregação com uma maneira aqui de trazer eloquência no meu falar para que vocês fiquem, meu Deus, que coisa louca. Não. Eu vim pregar Cristo e este crucificado. Este é o meio que Deus separou aí, escolhido a pregação para promover o alcance dos seus eleitos e promover a obra missionária. Então, o seu testemunho, por mais lindo que seja, e é importante que o seu testemunho seja lindo mesmo, né? Mas para a sua própria edificação, mas por mais lindo que seja o seu testemunho de conversão, de mudança de vida, ele não supera o Evangelho, a obra que Cristo fez por nós. Então essas igrejas que colocam ou na música, né, ou no testemunho, ou nas apresentações, ou nos eventos, o meio para alcançar as pessoas, na verdade estão invertendo o princípio de Deus, porque o padrão que Deus separou, o meio escolhido para alcançar os seus eleitos é a pregação, e a pregação fiel das Sagradas Escrituras, né? Então, cuidado. E veja, é importante dizer que a pregação fiel, porque em qualquer lugar você vai encontrar a pessoa vai abrir a Bíblia, ela vai ler a Bíblia, só que o ensinamento que ela traz daquilo que ela deveria trazer da Bíblia, infelizmente não é, porque ela vai fazer uma pregação alegórica, uma pregação que aponta para todas as direções, porque aí vai colocar sobre você a capacidade de entender aquilo que você quer entender. Diferente de uma pregação que vai expor o que realmente a Bíblia ensina. Porque quando você tem uma pregação expositiva, o que acontece? Ela vai expor o que a Bíblia diz e não tem outra conclusão, senão você compreender o que todo mundo vai compreender. Não tem a possibilidade de cada um chegar a uma conclusão diferente. Não, a Bíblia diz que A é B, então A é B e pronto, acabou. Agora, se eu digo, irmãos, a Bíblia diz que A pode ser qualquer coisa, né? E aí, então, cada um vai para casa, cada um com uma conclusão diferente. Tá? Isso não é uma pregação fiel. Então, cuidado com isso, nós já estudamos isso lá no quinto princípio. O sexto princípio, irmãos, é que a igreja local é a base para a plantação de igrejas. Nós vemos aqui ainda em Atos capítulo 13, que na igreja de Antioquia havia um colegiado de pastores, professores, mestres, de pregadores, e esse colegiado de líderes, preparados pelo próprio Espírito Santo, com uma vida de consagração e dependência de Deus,
formou ali na igreja de Antioquia uma base missionária ao ponto de enviar Saulo e Barnabé fazerem lá a pregação do evangelho nas viagens missionárias. E Lucas faz questão de escrever que eles sempre voltavam para a igreja de Antioquia para apresentar relatório daquilo que eles estavam fazendo. Então, eles saem para pregar o evangelho, e aí lá no capítulo 14, né? Veja lá comigo, capítulo 14 de Atos. Verso 25, só para você ter uma ideia da parte final aí das viagens dele, então diz assim, 14 e 25. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para onde? Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunido a igreja, o que eles fizeram? Relataram, prestaram relatório quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, a igreja de Antioquia é a base missionária de Saulo e Barnabé, que os enviaram, e depois que essa primeira viagem foi terminada, então eles voltam à igreja de Antioquia para apresentar o quê? Relatório. A igreja missionária, irmãos, e a igreja que tem essa visão de que ela é o local e a base para a plantação de outras igrejas, ela não é uma igreja que manda esmola para a obra missionária. No sentido de que, nós ajudamos 20 missionários. Quais são? Sei não. A igreja conhece? Não. Sabe o nome desses missionários? Também não. Os países que eles estão, ou lugares que eles estão plantando igreja? Não faço a menor ideia. E qual que é a linha teológica desses missionários, você sabe? Não sei, pastor. E aí a igreja às vezes está ajudando Testemunho de Jeová a plantar o evangelho na China. Está ajudando o Mormon a fazer uma viagem para a Austrália. Está ajudando um arminiano a pregar o evangelho no Sudão. Aí você fala assim, mas peraí. É uma igreja missionária? Não, uma igreja que dá esmola. Como qualquer um que passa na frente aí, me dá 50 aí para me ajudar. Pronto, mas se vê livre logo. A igreja missionária, ela não é isso. Ela é justamente a base para se enviar os missionários. Ela conhece os missionários, convive com os missionários. Não é aquele cara que vem uma vez a cada, 3 anos, para apresentar uns slidezinhos lá de uns moleques remelentos lá com cocô no nariz e com a barriga desse tamanho de tanto verme, falar, irmãos, estamos lá com dificuldade. Porque todo relatório de missionário, se você torcer, sai sangue. Porque eles fazem isso justamente para tentar mobilizar a igreja, né, a investir financeiramente para eles. Eu, enquanto diretor da APMT, e a gente teve a oportunidade, inclusive, de conhecer alguns campos, inclusive fui trabalhar no campo transcultural, a gente via que havia uma escola de missionários que era justamente essa. Os caras foram treinados para chegar na igreja e apresentar tragédias, para tentar levantar recursos para a obra missionária. Né? Vê se missionário compartilha as férias que ele tira na França com você. Vê se missionário compartilha as fotos dele no Réveillon em Londres com você. Aí você fala, mas os missionários vão. Principalmente o missionário que está na África, que é um pulinho da Europa, meu amigo. É Espanha, Londres, França. E tudo bem, não tem mal nenhum. Fica mais barato para eles irem lá do que eles voltarem, às vezes, aqui para o Brasil. Não tem problema nenhum. Só que você já recebeu algum relatório de férias de missionário? Provavelmente nunca. E ele tem direito a férias? É lógico, como qualquer um de nós temos. Só que
eles não fazem isso porque se ele manda, até por causa os membros, né, não os discípulos, os membros da igreja falam assim, mas o cara foi para Londres, vou parar de mandar dinheiro para os caras. Mas na verdade é porque não conhece o cara, a igreja não vive a vida missionária. Ela não sabe quem que é. Não, agora nós sabemos, olha, o João está em tal lugar, nós sabemos a teologia dele, ele ficou aqui 6 meses com a gente, dando aula de escola dominical, nós sabemos quem ele é, e a gente é quem sustenta ele lá, como a igreja de Antioquia fazia. Esse deveria ser o padrão. Como as igrejas não fazem isso, aí surge, na era moderna, aquilo que nós conhecemos como agência missionária. Mas o padrão bíblico é que a igreja local seja a agência missionária. Que a gente avalie os nossos próprios missionários, que a gente envie os próprios missionários e que a gente receba os relatórios dos próprios missionários. Deveria ser assim. O que mais que nós vimos também? Nós vimos sobre a doutrina da eleição como a motivação da obra missionária. É incrível que muitas vezes nós queremos ser calvinistas, né? O termo histórico que foi dado é esse. Na nossa crença e queremos ser arminianos na nossa prática. Incompatível. Na verdade, as doutrinas da graça, e em especial a doutrina da eleição de Deus, tem que ser a nossa maior motivação para pregar o Evangelho. O fato de saber que Deus, antes da fundação do mundo, separou pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho, deve ser a nossa maior motivação para pregar. Nós não sabemos quais são essas pessoas, e é por isso que nós somos motivados a pregar para todas as pessoas, em todo o tempo, em todos os lugares. E quem nos motiva a isso? A nossa argumentação? O nosso próprio testemunho? Não, o fato de que Deus, na sua soberania, separou para si um povo para a sua honra e para a sua glória. Então, a doutrina da eleição, que é vista claramente no livro de Atos, em vários momentos, né? Mostrando que todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna foram alcançados, ou quando o próprio Deus motiva Paulo, que estava já meio cansadão, e ele fala assim, aparece para Paulo e diz assim, olha, permaneça pregando, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então, são bases que apontam para a doutrina da eleição como a principal ou a única motivação da nossa obra missionária. Saber que Deus separou pessoas que precisam ser alcançadas. Basta você ir lá e alcançá-las através da pregação do Evangelho. Também já vimos isso, qualquer coisa é só procurar a lição e trabalharmos. E hoje, nós já começamos a falar, né, há 2 semanas atrás, sobre o 8º princípio, que é que missões, ou a obra missionária, acontece em meio de tribulação. Irmãos, não tem jeito. Quando a igreja começa a se envolver com o Senhor em compromisso, em fidelidade e cumprir com o papel que Deus quer dela, dificuldades virão. As pessoas, na verdade, querem uma igreja social. Elas querem sentir a segurança da salvação, mas sem ter a obrigação de, em gratidão, servir a Deus. Não, pastor, a gente já vem na igreja, a gente já dá uma oferta de vez em quando, já está bom demais, pastor. E a nossa vida é muito corrida, pastor. Não dá para servir a Deus do jeito que você quer. Faz o seguinte, fala aí quanto que é, a gente paga. É muito mais fácil. É simples. Só que Deus não quer que você seja simplesmente o financiador da obra missionária. Ele quer que você seja um discípulo, e um discípulo é missionário. Agora, toda vez que você resolve assumir um compromisso com Deus, o que vai acontecer? Flores aparecerão no seu caminho? Só se for de cacto. Porque os espinhos virão. Toda vez que você deseja assumir um compromisso com Deus, andar em fidelidade, em compromisso, pregar a palavra do Senhor fielmente, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que vai acontecer com eles? Serão perseguidos. Então a obra missionária, até para gerar uma dependência da igreja, é realizada e acontece em tribulações. A gente fala, Senhor, facilita o negócio para a gente, abre portas, né? Senhor, inclina os corações, ou que a gente não tenha problema financeiro, que a gente, se fosse assim, irmãos,
a gente não teria a consagração necessária para a obra missionária. Porque é justamente na dificuldade que nós nos achegamos mais a Deus. É quando as coisas começam a ficar difíceis que nós começamos a clamar mais ao Senhor, né? Ontem brincamos, né, Otaviano? O crente não pode ser muito abençoado, porque senão ele esquece de Deus. Ele começa a cuidar das coisas deste mundo apenas. Ele se negligencia o fato de buscar a Deus. Então, as perseguições, as tribulações fazem parte da vida missionária. Então, no 8º princípio aí, Atos capítulo 14, você está aberto aí, né? O verso 22 nos diz assim, que Paulo, ensinando aqui, ele tinha acabado de ser apedrejado, né? Eu vou ler do 19, só para que você entenda aí o contexto. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Essa Antioquia é diferente daquela primeira, são duas, tá? E instigando as multidões, fizeram o que com Paulo? Apedrejaram. Não é chuva de arroz, igual nos casamentos, irmãos. De pedra. É pedrejamento, é pedra. Eu nunca vi apedrejamento humano, mas eu já vi apedrejamento de cachorro. Dentro do mundo islâmico, o cachorro não é bem quisto. Né? Porque um dos cachorros lá mordeu Muhammad, então o profeta amaldiçoou os cachorros. Tá? Então, no mundo islâmico, cachorro não é bem quisto. Você está chegando numa aldeia, você nunca foi, você observa a aldeia. Se tem cachorro, aquela aldeia não é muçulmana. Se tem porco, aí você tem certeza que não é. E aí então é animista, é qualquer outra coisa, ou até mesmo pode ser até cristã, mas não é islâmica. Tudo bem? Porque eles não. E eu, uma vez, tive a oportunidade até de ajudar um cachorro lá, porque as crianças, desde pequenas, são incentivadas a não querer cachorro e a odiar cachorro. E aí, dentro de um contexto lá, na saída, na periferia já de Embu, um cachorro e uma cadela lá estavam cruzando, os meninos saíram da escola, não pensaram duas vezes. Começaram a apedrejar os cachorros. Aí eu fui, defendi, consegui os cachorros fugir lá. Mas teve um outro caso que eu vi, os caras apedrejaram o cachorro até matar o cachorro. É terrível, irmãos, porque não é pedregulhinho. Não é brita número 1. Eu não sei agora, cadê o meu construtor aqui? A brita 1 é a pequenininha, né, Alex? Aí aumenta o número, aumenta o tamanho, ou diminui o número, aumenta o tamanho? Então, vai lá, brita 2 é maior, brita 4 é maior, é isso? Os caras usam brita 15. Tá? É mais ou menos isso. A brita 1 é pequenininha assim, você vai fazendo a escala, você vê o tamanho da pedra que os caras... Isso é apedrejamento. Paulo foi apedrejado. Você imagina a dor desse homem. Você vai lá para Coríntios, ele faz uma listinha, né? Açoitado, não sei quantas vezes, açoitado, acho que 5 vezes açoitado, 40 menos 1 açoite. Que aí contava, né? Tá, vai contando. E aí ele diz assim, e açoite sem medida, eu perdi as contas. Ou seja, situações que ele foi açoitado mais de 40 vezes. Naufrágios, apedrejamento, uma série de situações. E aqui tinha acontecido isso. Então veja lá. Instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade. Eu até falei isso, né? Semana retrasada. Que não foi aquele negócio, pegaram no colo. Né? Oh, gente, cuidado, pega no colo. Ou você pega a cabeça dele aí. Não, arrastaram. Juntaram lá no pé lá e vem. A cabeça do... Vem arrastando, cara. Olha que maravilha. Arrastaram para fora da cidade e dando o que está escrito aí? Dando por morto. Foi desfalecido. Alguns acreditam que ele morreu mesmo. E rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade.
Aí você fala, ó, agora vai pedir férias. 60 dias, no mínimo. Foi isso que Paulo fez? Não. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o quê? E tendo anunciado o evangelho. No dia seguinte. Gente, você vai na academia, primeiro vez, vou começar a fazer academia. Você vai no primeiro dia da academia. Aí você vai lá fazer os exercícios na academia, sem peso nenhum, só o peso do aparelho. No outro dia você não anda. Não é assim que acontece? No outro dia, não dá para fazer nada hoje. Fico de cama. Não é assim? Agora o cara foi apedrejado. Lembra quando a sua avó batia o bife? Para fritar o bife? Tinha uma tábua lá de carne, punha o bife lá e pá, fica lá. E tinha umas vó que, para fazer graça para os vizinhos, ficava batendo meia hora para o vizinho achar que tinha muita carne. Era a mesma. Pá. Hã? Mas você lembra desse negócio? Cara, ser apedrejado é a mesma coisa que colocar você na tábua e bater o martelo. No outro dia o cara já levanta. Olha só. No dia seguinte, aí ele viaja, e não tinha esses carros confortáveis que vocês têm, né? Às vezes era a pé, às vezes era de cavalo, né? O cara viaja, não era tão perto também, e já vai fazer o quê mesmo? Pregar o evangelho. E veja o que ele prega aí. Então diz aí, ó, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, justamente da onde tinha saído os judeus para apedrejá-lo. Ele volta para o lugar que ele levou as pedradas. Se é outro, falou, para lá eu nunca mais vou. Ele não, voltou para lá. E o verso 22, que é o foco que eu quero dar. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer fiéis na fé. E agora, ó, presta atenção. E mostrando que através do quê? Muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Missões, quando você se compromete a ser um servo, a fazer a vontade do Senhor, você está entrando numa guerra, irmãos. É numa luta, e perseguições vão acontecer. Alguns, o próprio Arival, né, vai dizer que o livro de Atos poderia ser chamado de Atos dos Apóstolos na tribulação, porque é tudo isso que acontece. Vamos dar uma olhadinha aí, então, rapidinho, nessas possibilidades aí. Veja aí a quantidade de textos, né? Vamos lá, capítulo 4, Atos, capítulo 4, versos de 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Então nós temos aqui perseguição, os líderes judaicos cheios de inveja foram lá e pegaram Pedro e João e os prenderam. Tão somente porque eles estavam pregando o evangelho. Capítulo 8, vamos dar uma caminhada aí. 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte, então era a morte de Estevão, nós vamos falar disso daqui a pouco. E naquele dia, ou seja, no dia da morte de Estevão, levantou-se o quê? Grande perseguição contra quem? Contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, você teve que sair da sua casa, irmão. A perseguição foi tanto que você teve que ir embora da cidade. A gente lê isso aqui e imagina assim, os caras foram dispersos, como se ninguém tivesse nada em Jerusalém. Dormia tudo pendurado em cabide, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada. Eles foram perseguidos a tal ponto que tiveram que fugir de Jerusalém.
E por que essa perseguição se levantou? Porque eles assumiram um compromisso com Cristo. Então, assumir um compromisso com Deus de fato e de verdade vai gerar tribulação, isso é inevitável. E Paulo diz, olha, é através dela que nós vamos nos aperfeiçoar aí e caminhar para o reino. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, ou seja, alguns dos discípulos de Jesus, assim homens como mulheres, os levassem o quê? Presos para Jerusalém. Saulo aqui ainda, antes da sua conversão, foi lá e pediu autorização para os líderes judaicos na sua viagem. Se ele encontrasse algum cristão, tanto homens quanto mulheres, que ele prendesse e levasse para Jerusalém. Paulo que então, por isso que ele fala que ele foi instrumento de perseguição da igreja, aquela coisa toda, o pior dos pecadores, porque perseguiu a igreja do Senhor. Então essa é a ideia que ele inclusive vai carregar para o resto do seu ministério. Mas, veja, ele estava com a autorização dos líderes judaicos para prender cristãos, tão somente pelo fato de serem cristãos. Capítulo 9, verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Veja, no capítulo 1 começa dizendo de Saulo sendo instrumento para a perseguição, e agora, depois da sua conversão, ele passa a ser alvo da perseguição dos judeus, a ponto das pessoas tramarem a sua morte. Terem gente ali de tocaia para matá-lo. E aí o que acontece? Os próprios discípulos preservam a vida de Paulo, escondendo ele dentro de um cesto e fazendo ele fugir ali de Damasco. Tudo bem? O que mais aí? Capítulo 12. Atos capítulo 12, verso de 1 a 5. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da onde? Alguns da igreja. Para fazer o que com eles? Um coffee break, dar um descanso para eles. Vamos prender esses cristãos aí, vamos fazer uma festa para eles, vamos fazer um almoço especial para eles. É isso que está escrito aí? Não, o que está escrito aí? Para os maltratar. Prendeu porque os caras eram ladrão, porque os caras tinham cometido algum crime, porque eles precisavam realmente ser presos pela justiça dos homens? Não, não. Só prendeu para maltratar. Perseguição, irmãos. E aí, não somente é isso, veja o verso 2 aí. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja, irmãos, Herodes prendia os cristãos para maltratar, passou o fio da espada, ou seja, matou Tiago, irmão de João, prendeu Pedro, simplesmente porque o povo judeu gostou disso, para fazer graça para o seu nicho eleitoral, vamos assim dizer, né? E o prazer dos caras era simplesmente prender. Agora, o que a igreja fez enquanto isso estava acontecendo? Orava. A perseguição nos conduz, irmãos, a depender mais do Senhor.
E é lógico que quando nós dependemos mais do Senhor, isso traz mais perseguição. Acaba se tornando uma situação, né, cíclica aí. Eu já mencionei, né, aquela frase do reverendo Chiquinho, o sogro do reverendo Nicodemos, quando perguntaram para ele se a perseguição aumentasse, a igreja seria fiel. Ele falou, não. Se a igreja for fiel, a perseguição vai aumentar. E aí a perseguição aumentando, essa igreja, a tendência é se tornar cada vez mais fiel, e a perseguição aumenta e se torna mais fiel. Porque para servir a Cristo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como. A partir do momento que você começa a levar um evangelho light, um evangelho que não apresenta o verdadeiro ensino de Jesus, aí as pessoas batem nas suas costas. Né? Dá uns tapinhas, oh, que legal, pô, você, nossa, essa igreja aqui é tolerante, né? Nossa, que maravilha, né? Aqui não se trata mais de pecado, não se prega mais de nenhuma mudança de vida, que bom, então assim, não tem problema, importante que você está aqui. A Bíblia não é importante, o importante são as pessoas, tal. Vai seguindo nessa linha, tá? Você vai para onde, você vai ver onde você vai parar. Agora, quando a igreja assume, não, meu amigo, a Bíblia é a única regra de fé e prática, agradando você ou não, a mensagem é essa. Aí a perseguição aumenta. A perseguição se levanta. E aí nós temos vários outros textos que apontam para isso, que estão aí projetados. Atos 14, 17, 19, 21, 22, 23, por aí vai. Mas para a gente caminhar aqui por causa do nosso tempo, vamos caminhar em outros exemplos de tribulações. Então não só a perseguição se levanta, mas também prisões. Nós citamos aqui pelo menos duas delas, Atos 4, né, que fala da prisão de Pedro e João, e agora Atos também 12, que fala da prisão de Pedro. Mas tem outras. Vamos voltar aqui um pouquinho para o capítulo 5 de Atos. Capítulo 5 de Atos, verso 17. Atos 5, 17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Veja, prisões são exemplos aqui também dessas tribulações. Ainda no capítulo 5, verso 33, para fazer aqui, depois do parecer aqui de Gamaliel, né, ou até antes, né? Isso, no verso 33 é dito: eles, porém, depois da defesa dos apóstolos, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam fazer o que com os apóstolos? Matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, disse: gente, não vamos ser culpados de sangue por esses homens, não. Se isso for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, isso vai acabar. E deu alguns exemplos lá de alguns falsos cristos que haviam aparecido, né? Tem muito cristão que na verdade segue o parecer de Gamaliel. O parecer de Gamaliel, irmãos, não é um parecer cristão. O parecer de Gamaliel é de um fariseu tolerante, ou um fariseu medroso, que não queria ser culpado de sangue da morte de ninguém. Mas Gamaliel não é um cristão. E tem muito cristão que se apropria do princípio de Gamaliel. A Bíblia já te deu claramente o que você tem que fazer? Sim. Então chega situações que você sabe como cristão o que tem que fazer, aí você fala assim, vamos deixar na mão de Deus, né, pastor? Esse é o princípio de Gamaliel, que não era cristão. Portanto, não é um princípio nosso. A palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Não é isso que o Tiago vai dizer? Então, esse princípio de Gamaliel é um princípio farisaico, ou dos líderes judaicos, não do cristianismo. Tem muito cristão que, diante de situações adversas, ou que tem que tomar uma posição firme na vida, chega e abraça Gamaliel assim de paixão, né? E diz assim: como Gamaliel nos ensinou,
O que for de Deus permanece, o que não for de Deus não permanece. Meu amigo, nós estamos numa luta aí, e o Satanás, que nós vimos semana passada, que veio já com grande cólera, e que tem aliados, muita coisa que não tem nada a ver com Deus vai prevalecer e vai permanecer até o fim, inclusive o próprio Satanás. Então, esse princípio de Gamaliel, você tem que riscar da sua listinha de princípio cristão, hein? Porque o cristão é sim, sim, não, não. E aquilo que você tem que fazer, você faz, porque se você não faz, está pecando. Então, se Deus te deu uma responsabilidade, não adianta você chegar agora, Senhor, faz o Senhor agora. Se Ele te direcionou para fazer algo, a responsabilidade é sua. É aquela postura lá de Isaías, né? Quando Deus manda Isaías dizer ao rei para que ele peça um sinal, e um rei miserável, corrupto, chega, não, quem sou eu para pedir um sinal para Deus? Se Deus mandou você pedir, você pede, cara. Pronto, acabou. Agora, esse princípio em cima do muro é o princípio de Gamaliel. O princípio cristão não é. Mas eles, então, só não mataram os apóstolos por conta dessa posição aí de Gamaliel. Ainda no capítulo 5, verso 40. O que eles fizeram aí? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Veja aí o porquê que eles se regozijaram. Regozijando-se por terem sido considerados dignos do quê? De sofrer afrontas por esse nome. É aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses, né? Foi-nos dado a graça de padecermos por Cristo. O cristão, quando ele assume um compromisso de fato com Cristo, ele está ciente de que tribulações vão se levantar, e isso ainda é motivo dele se regozijar, porque foi achado digno de ser alvo da opressão por conta do nome de Cristo Jesus. Agora, pergunta se o crente de hoje quer um negócio desse. Mas de jeito nenhum. Senhor, eu quero bênção, só bênção, derrama a bênção. Senhor, me livre, é só bênção, não quero ter dificuldade, não quero ter nada, eu quero ser amigo de todo mundo. Senhor, eu quero bênção, só bênção. Só que a Bíblia diz que foi nos dada a graça de padecer por Cristo. Os primeiros cristãos, quando eram alvo dessas tribulações, se regozijavam porque eram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. As pessoas estão me chamando de crentinho lá na igreja, lá na escola. Porque lá no trabalho as pessoas tiram sarro de mim. Que bom que estão tirando sarro. Maravilha. Pior seria que você passasse desapercebido como cristão. Aí mostra que você é um péssimo cristão. Agora, se está incomodando, é sinal que você está procurando ser mais fiel a Deus do que a si mesmo. Você está procurando glorificar mais ao Senhor do que a sua própria vida. Porque não é fácil, irmãos, sofrer a afronta dos descrentes. Isso nós precisamos concordar, não é fácil. Mas, se Deus nos permite passar por essas afrontas, que nós, apesar da tribulação, nos regozijemos por sermos achados dignos de sofrer perseguição por conta do nome, ou sofrer afronta por esse nome. E aí veja, o verso 42 ainda, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, mesmo sabendo que o fato de pregar a Cristo era o motivo de toda a perseguição que eles estavam sofrendo. E aí você tem vários outros exemplos de prisões aí. O que mais que nós vemos? Não só perseguição, não só açoites, não só prisões, mas também martírio, morte. Nós vimos o caso de Tiago, que foi passado ao fio da espada, né? Nós temos o exemplo de Estevão, né? Vamos ver lá? Capítulo 7, ou 11, só para você ter uma ideia aqui, ó.
Capítulo 6, verso 11, primeiro. Está falando aí de Estevão perante o Sinédrio. E aí veja o que os caras fizeram. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem, no caso Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então veja, até mentira a respeito dos cristãos, isso vai acontecer. Vamos falar. O fulano, não fala que fui eu que dizei não, mas o fulano cristão aí, está se levantando contra uma postura aí. Sempre vai ter o filho de Satanás, dedo duro, né? Sempre vai ter. E aqui no caso ainda que foi subornado para mentir, recebeu o dinheiro. Então, apresentaram esse falso testemunho contra Estevão, que acabou então gerando a morte dele. Capítulo 7, nós temos aí no verso 54 em diante, lá mais no final, que trata da morte de Estevão, você tem, ouvindo eles isso, ou seja, toda a pregação de Estevão, toda a explicação a respeito de Cristo, a respeito de que o Antigo Testamento apontava para Jesus como o Messias, aquela coisa toda. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o acariciaram. Não foi a carícia, não? Não, apedrejaram. É que o óculos ficou na mesa aí. Apedrejaram, irmão. Olha que coisa fofa. Porque ele pregou o Evangelho. E de uma maneira clara com os líderes religiosos da época. Ele chega para o Sinédrio, que é o conselho da igreja, e apresenta para o conselho da igreja a fidelidade bíblica. E o que o Sinédrio faz? Que eram todos religiosos, todos tementes a Deus, frequentavam o templo. O que esses religiosos fazem? Tampam os ouvidos. Não quero ouvir. É o que aconteceu numa história recente minha aí. Você prega o evangelho para o cara tampa o ouvido. Não, nós não queremos ouvir. Agora não vai ouvir mesmo, já foi. Não vai ouvir mais. Mesmo se quiser, agora não tem jeito, mas já foi. Eu não quero ouvir o que o senhor tem para falar. Aí se arremete contra Estevão. A minha sorte é que não tinha pedra, é asfalto, então ufa, né? Se a igreja fosse na rua de trás, que ainda era paralelepípedo, talvez eu corresse algum risco, mas como já na outra rua já era asfaltado, então mais tranquilo. Mas o que fizeram? Puseram para fora. O Estevão, coitado de Estevão, o próprio conselho, o próprio sinédrio da igreja se levanta contra o cara. Leva para fora e apedreja. Porque Estevão falou o quê? Estevão pregou alguma mentira? Estevão falou alguma heresia? Não. Falou a verdade. Se você quiser pregar a verdade, meu amigo, vai se levantar perseguição, prisões, martírio, pode acontecer qualquer coisa. Foi assim que aconteceu com Estevão. E aí mataram o rapaz, apedrejando, e as testemunhas deixaram as suas vestes ao pé de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Irmãos, pregar a verdade vai gerar oposição. Não tem como. Então, mataram Estevão, mataram Tiago, e assim tentaram matar Pedro para tudo quanto é lado. Vamos ver, o que mais? Dentro dessa tribulação, além de perseguição, além de prisão, além de martírio, proibições. O senhor está proibido de pregar a Bíblia. Nós estamos falando de coisa de 2000 anos atrás? Não estamos falando de coisa de 2000 anos atrás. O senhor pode até ler a Bíblia, mas o senhor não vai aplicar o ensinamento bíblico.
Nós estamos falando de 2000 anos atrás? Não, nós estamos falando de coisas recentes. Em países de grande perseguição religiosa? Não. Não estamos falando de países com perseguição dos ímpios. Nós estamos falando de perseguição dos sinédrios. Assuma um compromisso com Deus e as pessoas vão se levantar contra ti. Nós temos aqui o capítulo 4 e 5, nós já lemos, que o sinédrio, que eram os religiosos, chegaram para os discípulos, vocês estão proibidos de pregar em nome de Jesus. Vocês podem até falar das Escrituras, mas você não pode dizer que as Escrituras estão apontando para Cristo. Você não pode fazer a aplicação. Meu Deus do céu, é a mesma coisa, a história se repete. É sempre isso, irmãos. E a igreja, quanto mais fiel ao Evangelho vai ser, mais vai receber das pedras. E ainda mais no curso que o mundo está. Porque nós seremos os intolerantes, seremos os fanáticos. Então, somente porque queremos assumir um compromisso sério com Deus. Ontem, por exemplo, encontro de casais, padrão de casamento, monogâmico, heterossexual. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Essa igreja é intolerante. Porque ela prega um casamento heterossexual, um homem com uma mulher. Olha só, em pleno século XXI, um pastor vem ainda com transmissão agora pela internet, dizendo que o casamento tem que ser monogâmico e heterossexual, para estar dentro do padrão que Deus estabeleceu. Isso é um absurdo. Esse homem é um taxista, ciclista. É tudo isso agora. Né? Que a gente brinca. Então, somente porque você está defendendo aquilo que a palavra de Deus apresenta como padrão. E aí vem, irmãos. Vai acontecer. Aqui a gente é uma igreja pequenininha, pastor, mas vai um cara numa igreja grande com um número de seguidores exorbitante, fazer a mesma coisa, pregar a mesma coisa. O que vai acontecer com esse cara? Como já aconteceu com tantos pastores nossos aí. Alvo de processo, né? Cancelamentos, e aí por aí vai. Essa é a situação. O que mais? Discussões teológicas. Colocavam lá os apóstolos em situação para ficar confrontando a fé. Dá uma olhadinha aqui no capítulo 11 aí, a gente já está indo para o final, tá? Capítulo 11, versos 1 e 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens circuncisos e comestes com eles. Veja só, Pedro foi pregar o evangelho, pregar a salvação para Cornélio e sua família. Aí volta os crentes. Mas por que você foi pregar o evangelho para aquela turma? Por que você foi entrar na casa de Cornélio, que era um gentio? Você comeu com ele? Às vezes a igreja faz alguns eventos, né, para a evangelização de alguns grupos marginalizados ou esquecidos. E as pessoas falam: pastor, você só vai evangelizar, então esse povo vai vir na igreja? Lá em Vicente Carvalho, no Guarujá, teve uma época que a igreja tinha uma perua, e aí num culto de jovens lá, eu e mais uns 2 loucos lá, que, como diz aí o Kleber Hort, se estiver assistindo vai lembrar, tem os loucos, tem o pastor Everton, né? Mais ou menos assim a fama. Então aí eu juntei eu e mais uns 2 loucos lá, fomos lá para perto da Rua do Adubo, a Rua do Adubo, que quem conhece Vicente Carvalho, pelo menos há 20 e tantos anos atrás, era um local de prostituição, porque é a rua que os caminhoneiros ficavam esperando para entrar no Porto de Santos, do lado aqui do Guarujá. Então ficava uma fila lá de caminhões, às vezes ficava dias ali, então era um local que as prostitutas, travestis tal, faziam ponto para a prostituição.
Juntou eu e mais 2 loucos lá com a perua da igreja, tudo escrito. A perua da igreja era tudo, né, identificado, igreja presbiteriana, Vicente de Carvalho, parará, toda aquela coisa, endereço, telefone. Fomos lá no ponto de prostituição, começamos a pregar lá e a convidar o povo para ir para a igreja. Enchemos a perua de travesti, prostituta e tudo mais que estava junto e trouxemos para o culto. Bem no horário do culto. Aí chegamos, o culto já estava começando, aí eu entrei, puxando a tropa. Né? Umas com os vestidinhos assim, belão, né? Sei, quase pulando para fora. Outros, tal, sentei as primeiras cadeiras sempre ficam vazias mesmo. Pus o povo tudo aqui. Meu Deus do céu. Aí tinha um pregador, na época lá, que ele tinha sido travesti, tarará, e ele foi para pregar e depois ia também compartilhar do que Jesus fez na vida dele e tal. E naquele dia, dessas pessoas que nós levamos, 3 se converteram. A igreja, meu Deus, e agora? E agora nós vamos tratar desse povo aí. E aí a gente começou a fazer um acompanhamento, tinha uma, chamava Paulo. Paulo tinha um cabelo assim, longo, né, travesti, e aí ele se converteu, e a gente começou a trabalhar com ele, e ele tinha um esposo, o marido dele estava preso. E aí nós tivemos que ir na cadeia para ele avisar o esposo que ele tinha se convertido e que ele estava pedindo divórcio. Porque agora ele estava com Cristo. Irmãos, isso choca a igreja. E aí nós levamos ele no barbeiro para ele cortar o cabelo. Aquele dia foi assim, um negócio cônico. Né? Para ele cortar aquele cabelo era realmente um divisor de águas. E aí ele foi na cadeia já de cabelo de homem, né? Vamos dizer assim, cabelinho já cortado. Aí deixou o bigode crescer. Imagina, rapaz. Né? E a igreja teve que abraçar o cara. Porque aí entra as crises emocionais, o cara, né, a vida inteira vivendo naquela situação, e aí você tem que ensinar o cara a andar. E aí a igreja começou a chamar ele de Paulinho. Que ele era baixinho e tal, Paulinho. Falei, cheguei para a igreja, falei, não tem Paulinho aqui, é o Paulão. O nome dele é Paulão. Irmão Paulão. O macho. Aí a turma, tinha 250 jovens na igreja, aí todo mundo, Paulão, é Paulão. Os meninos já vinham, Paulão. Aí começou e tal. A igreja tem que apoiar. Porque se a igreja não tiver interessada nesse tipo de evangelismo, irmãos, aí vai chegar, pastor, onde já se viu o senhor ir lá com a perua da igreja? Trazer esse povo? Vai. Quando você quer fazer o evangelho de fato, até dentro da igreja as pessoas questionam o seu trabalho, irmãos. Isso vai acontecer. Então, cuidado. Trabalho missionário gera tribulações. E gera também divisões, geram escândalos. Né? Capítulo 5, capítulo 8 vai tratar de situações ainda num contexto próximo de igreja, que tratam de escândalos. Né? Capítulo 8, 18, vai dizer aí, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Tem gente que vem para a igreja simplesmente para receber algum benefício. E aqui você tem a história de Simão, que viu os apóstolos serem usados por Deus e queriam, inclusive, comprar essa bênção. Tem gente que vem na igreja só para receber, como nós falamos no começo. Isso também, a igreja, quando assume um compromisso, vai ter que confrontar. Pedro, então, você pegar a sequência aí, você vai ver que os apóstolos vão chegar para Simão, verso 20, né? Pedro, porém, respondeu, o teu dinheiro seja contigo para quê? Para a tua perdição, ou para a perdição, né? Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, vai ter confronto, às vezes, dentro da igreja, pessoas que vão vir dentro da igreja, mas não com o interesse de servir a Deus, mas o interesse de ter uma posição na igreja. E aí a igreja vai ter que ser fiel para confrontar esse tipo de coisa. Privações, né?
Batalha espiritual, nós temos o caso aqui de Paulo com aquela jovem adivinhadora, e o diabo às vezes fala a verdade, né? A jovem adivinhadora falava para o povo, ô gente, escuta esse homem aí, que esse homem fala das coisas de Deus. Passava outro dia, ô gente, escuta aí esse homem aí, porque esse homem fala das coisas de Deus. E aí Paulo já se indignou e repreendeu Satanás, esse espírito adivinhador. E por quê? Se o diabo estava falando a verdade, ele de fato era o homem de Deus. Porque o dia que Paulo fosse embora, aí aquela pessoa endemoniada ia falar uma mentira e todo mundo ia acreditar como sendo verdade. Então Paulo vai, dentro dessa batalha, põe um fim nessa história. E acidentes, né? Você tem aí um registro em Atos, os naufrágios de Paulo, as situações de acidentes durante as viagens missionárias, durante toda a atuação da igreja. O fato da igreja estar servindo a Deus não isenta ela de passar por situações adversas, de sofrer acidentes. Se fosse assim, missionário nunca morria, né? Mas missionário morre, tem acidente de carro, tem acidente de avião, tem casos históricos, por exemplo, vai pregar o evangelho, o próprio povo se levanta e mata o missionário. Ai, Deus, como foi dito hoje de manhã, Deus continua soberano sobre todas essas coisas. Né? Tem um caso que virou até filme, da pregação do evangelho, se não me engano, no Peru, onde missionários fizeram contato com uma tribo indígena, que nunca tinha tido contato com um homem branco, e eles desceram um avião numa prainha lá, e aí os índios foram e mataram alguns dos missionários. Olha, aí você, o cara saiu lá dos Estados Unidos, foi pregar o evangelho, e aí morre. Aí Deus é soberano sobre isso, irmãos. E aí isso, depois, a história é linda, né, da conversão desses indígenas depois desse episódio. E aí você vê Deus levantando outras pessoas, os filhos desses missionários, como instrumento, inclusive, para discipular o próprio índio que matou o pai. Deus tem os seus propósitos. Mas a ideia é, assumir um compromisso com Cristo, nós teremos tribulação. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta sobre esse princípio aqui que nós trabalhamos? Então, para finalizar, primeiro, tribulações são normais na vida do cristão e na oposição do avanço missionário. O próprio apóstolo falou, nos importa passarmos por tudo isso, né? Ninguém poderá deter o avanço missionário da igreja, nenhuma tribulação, nenhuma oposição, nenhum confronto. Mesmo que um missionário morra, Deus levanta outros, nada vai impedir o avanço missionário. Qualquer igreja que se envolve com a obra missionária ou com a fidelidade a Deus, enfrentará oposições. Isso é certo. E qualquer pessoa que queira se consagrar mais a Deus, também vai ser alvo disso. Você pode ter certeza disso. Se você não quer sofrer nenhum tipo de perseguição ou oposição, fique neutro em relação à sua fé. Seja um crente morno, né? Só que não se esqueça que por ser um crente morno, o próprio Cristo disse que vai fazer o quê? Vai te vomitar. Então cuidado, tá? Você vai ter que tomar essa decisão aí na sua vida. Deus usa a oposição para produzir provação e amadurecimento espiritual na vida dos crentes. E Deus é glorificado por meio do livramento que Ele proporciona à sua igreja atribulada. Assumir um compromisso com Deus e a igreja que assume um compromisso com a obra missionária, certamente, irmãos, a única certeza que nós temos é que passaremos por tribulações. Se você individualmente, como crente, se consagrar mais ao Senhor, se achegar mais a Deus, andar em novidade de vida, fazer aquilo que tem que... Pode ter certeza que vai ter mais dificuldade. Ninguém joga pedra em árvore sem fruto. Não é assim que diz o ditado? É isso que vai acontecer. Perguntas? Tranquilo até aqui, então? Não tenha medo. O próprio Senhor Jesus diz que bem-aventurados sois quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós.
é bem-aventurança. Que o Senhor nos conduza de modo que o nosso coração possa ser achado fiel na presença dEle.